Ora viva, muito boa noite. Está a começar o Telenotícias na sua edição de quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Vamos então às notícias que marcam a atualidade nacional. O presidente da CTA, Agostinho Vuma, avalia a venda, assim que é, das ações da LAM como um avanço para a gestão eficiente daquela empresa, destacando a necessidade de controle e reformas no setor empresarial. Em entrevista, Agostinho Vuma afirmou que a prioridade deve ser uma gestão correta, resolvendo antes o impasse financeiro de 10 bilhões de dólares. Desde 2017, a CTA tem apelado por reformas no parque empresarial e considera que este é um passo positivo para a melhoria da administração das empresas públicas. De reformas profundas no parque empresarial do Estado. E este é um primeiro sinal positivo que estamos a assistir. Queremos que daqui para frente haja controle de endividamento, tanto das empresas públicas. Estamos a falar dos bilhetes de tesouro. E achamos que é uma ação que vai ajudar o setor privado, tanto em particular o setor de turismo, mas também a locomoção de pessoas e bens aqui na região e no país. Portanto, nós estamos à procura de baixar as tarifas para promover o turismo e também indicar as oportunidades que jazem no nosso subsolo ao longo do país todo. Vuma acrescentou que é essencial garantir maior controle sobre a gestão das empresas públicas, evitando problemas de indiciamento e melhorando a transparência. É que nós, como CTA, temos sido muito responsáveis para tirar as informações que afetam a nossa macroeconomia. Então, nós temos de ser todos patriotas na procura de solução para o nosso mercado e principalmente depois desta onda de violência que quase matou 30% a 40% do nosso tecido industrial moçambicano. Ele também alertou que discursos emocionais podem afetar a confiança do mercado e mencionou os impactos da recente onda de violência que resultou em perdas humanas e econômicas. Agora, segundo ele, o país entra numa fase de recuperação. Nós estamos numa fase de recuperação. A presença de política macroeconômica portanto, acertada, é muito necessária para esta fase. Portanto, nós almejamos que o Banco de Moçambique vá lado a lado com a visão do governo recentemente instalado, combatendo a inércia, aumentando a produção e também combatendo situações que minam a macroeconomia para financiar o mercado produtivo. Muito obrigado. Segundo a CTA, na voz de Agostinho Vuma, o presidente daquela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, o Banco de Moçambique diz que os trabalhos preliminares mostram que os bancos comerciais contêm liquidez em moeda estrangeira e não enfrentam dificuldades para disponibilizar estas moedas. O presidente da CTA falava à imprensa nesta quinta-feira e comenta que, segundo os relatórios do Banco de Moçambique, os bancos comerciais não enfrentam problemas para disponibilizar moeda estrangeira. No entanto, os relatórios daquele banco contrariam as queixas do setor privado, de acordo com Agostinho Vuma, presidente daquela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. O Banco de Moçambique diz que os trabalhos preliminares mostram que os bancos comerciais contêm liquidez em moeda estrangeira. E, dito de outra forma, dizer que mostram que os bancos comerciais não estão a enfrentar dificuldades para disponibilizar moeda estrangeira no mercado, o que contraria as queixas do setor privado. Na mesma nota, o Banco de Moçambique disse que precisava de números e evidências sobre o assunto, caso contrário, o discurso seria vazio. A CTA
em defesa dos agentes econômicos, salienta que o volume correspondente às operações de permuta de liquidez entre os bancos comerciais caiu de forma drástica em comparação aos volumes de 2022 e 2023, cenário que Vuma descreve como liquidez constrangida. Primeiro, o volume correspondente às operações de permuta de liquidez entre os bancos comerciais no mercado comercial interbancário, apesar de ligeira recuperação no quarto trimestre de 2024, no qual subiu 88%, caiu de forma drástica quando comparado com os volumes anuais de 2023 e 2022. Aliás, o volume de operações de permuta desta liquidez e a moeda externa entre os bancos comerciais atingiu mínimos históricos segundo trimestre de 2024, com valor estimado de 5,5 milhões de dólares norte-americanos. Isto em si é um primeiro sinal de que liquidez constrangida no sistema. Agostinho Vuma explica ainda que uma operação de compra de moeda externa realizada por um banco comercial ao seu cliente significa saída de liquidez de moeda externa de cliente para banco. Segundo, nas operações dos bancos comerciais com os clientes, o volume agregado das operações, que é o turnover, de compra e venda, tendeu a aumentar no primeiro ao terceiro trimestre, portanto, 2024, tendo crescido cerca de 13%. Desagregando os dados, pode-se perceber que este crescimento no turnover resultou do rápido aumento das compras de moedas externas dos bancos comerciais aos seus clientes, em cerca de 18%, contra um crescimento menor de cerca de 7% das vendas dos bancos comerciais aos seus clientes. Importa referir, segundo a CTA, que o padrão de relação dos bancos comerciais com os seus clientes mudou se comparado aos anos anteriores em que as compras líquidas eram menores. Ainda neste contexto, Agostinho Vuma acredita que o Banco de Moçambique pode estar a confundir-se por olhar apenas para a posição cambial positiva e deixar de lado as obrigações. O fim das intervenções do Banco de Moçambique no mercado cambial, disponibilizando divisas, levou-os a optar por aumento às compras líquidas de moedas externas aos seus clientes. Neste caso, olhar para as compras apenas como posição cambial positiva pode ser enganador se não se ter em conta, portanto, as obrigações para as quais essa posição deve ser aplicada. Portanto, o nosso sentimento é que está aqui a confusão que pode estar a fazer o banco. Olhar para a posição cambial, que é positiva, mas não olhar para as respectivas obrigações. Já agora, o projeto Promove Comércio, implementado pela DAI em parceria com a Direção-Geral das Alfândegas, DGA, e o Ministério da Economia, visa apoiar o governo moçambicano na modernização do sistema aduaneiro e facilitar o comércio internacional. A Ascensão Machel destacou que o projeto já produziu vários materiais e, numa primeira fase, foi elaborado um guia prático para a exportação de produtos moçambicanos para a União Europeia. Portanto, essas micro, pequenas e médias empresas têm a oportunidade de, dentro desse guia, saber se quer exportar para um país X, quais são as condições, quais são as características que tem lá, quais são os passos, quais são, vamos dizer, as licenças e as certificações que tem que ter. Segundo, nós produzimos também um estudo das amêndoas muito bem detalhado, em que ele ajuda especificamente aos produtores da castanha de caju em explorar outros mercados da União Europeia. Fizemos treinamento em comércio de serviços e produzimos um manual das negociações em comércio de serviços. Para além disso, o que nós fizemos agora, criamos uma equipe negocial para o comércio de serviços, porque acontecia na altura que nós não tínhamos uma equipe
de nacionais com capacidade comparativas que possam sair para fora do país e negociar algum tipo de protocolo. Ângelo Timane explicou algumas das medidas que serão adotadas para melhorar o processo de importação. Então, esta fase de reforma da legislação vai nos levar depois à capacitação. Em vias disso, já podemos estar em condições de responder àquilo que são as solicitações das pessoas interessadas quando pedirem aquilo que são as decisões antecipadas. O que são decisões antecipadas? O importador, neste caso concreto, ele solicita às alfândegas um pronunciamento relativamente à classificação da mercadoria. O que tem a ver a classificação da mercadoria? Pode ter implicações nas taxas, obviamente, e também questões de origem. A questão de origem também pode ter implicações no benefício de tratamento preferencial. Por outras palavras, alguém que entende que deve importar com tratamento preferencial e haja alguma dúvida naquilo que é a classificação e origem, vai ter que solicitar uma decisão antecipada, para que esta possa vincular as alfândegas e assim como o próprio interessado. E de uma ou outra forma haja previsibilidade nas importações. Então, isto vai, de uma ou outra forma, facilitar aquilo que são as expectativas dos importadores, os negócios dos importadores, mas também vai ter um grande impacto naquilo que são os tempos de desembaraço. E também há de haver muita transparência e integridade. Então, esta fase é de reforma, no sentido da nossa legislação estar em conformidade. Estamos a escolher um modelo e penso que já temos grandes avanços nessa perspectiva. O representante da Direção-Geral das Alfândegas acrescentou que a entidade desempenha um papel fundamental no comércio externo, garantindo maior eficiência e transparência nos processos aduaneiros. Não é? Na componente do comércio externo, que tem a ver com o controle aduaneiro. E no controle aduaneiro é preciso ter em conta que nós lidamos com aquilo que são as mercadorias. E quando olhamos para as mercadorias, temos aquilo que é a pauta. E quando vamos para a pauta, temos aquilo que é a classificação, que é o sistema harmonizado. É a partir da classificação pautal que os interessados fazem a consulta e vão ver quais são as taxas aplicáveis. Então, quando falamos do acordo de parceria, há um tratamento preferencial, que são as taxas reduzidas. Então, por esta base, toda pessoa que está interessada em importar, já temos a legislação, que prevê a pauta, e temos lá a classificação das mercadorias, e faz essa consulta. Então, há esta perspectiva. Então, toda pessoa que quer perceber das vantagens que tem de um acordo, tem que saber qual é a classificação da mercadoria e ver quais são as taxas preferenciais que constam da pauta. São várias mercadorias, uma infinidade delas. Já o representante do Comércio Internacional esclareceu a importância da decisão antecipada para facilitar operações comerciais e mencionou algumas medidas essenciais que devem ser observadas pelos agentes econômicos. Por la parte de decisión anticipadas, tenemos una metodología muy rigurosa, que la primera parte se focaliza sobre el cuadro jurídico, la segunda parte son los procedimientos de decisión anticipadas, la tercera parte es cómo la aduana va a organizarse para manejar esta nueva facilidad de decisión anticipada, y el cuarto componente es cómo sensibilizar las aduanas y también el sector privado, cómo utilizar de buena manera esta nueva facilidad. Porque decisión anticipadas es como un nuevo mundo de transparencia, un nuevo mundo de previsibilidad y menos conflicto entre la aduana y el sector privado. Fazemos agora uma breve viagem à província de Inhambane, em que a Polícia da República de Moçambique deteve um suposto pedreiro ladrão indiciado no crime de roubos em residências na cidade do mesmo nome. São bens que foram recuperados pela Polícia da República de Moçambique na cidade de Inhambane. E quem protagonizava os roubos é este indivíduo na imagem de 34 anos de idade, por sinal, pedreiro de profissão, que decidiu trocar martelo, carinha de mão e régua por um par de algemas. E já nas mãos das autoridades policiais, o suposto pedreiro ladrão confessou o crime. Comecei porque por vandalizar uma casa de uma vizinha lá. Então tirei base. Sim.
Depois voltei, primeira coisa levei colchão, depois voltei e fui levar base. Com bacia, essa grande que está aí, com pratos e copos. Assim, com uma panela. Então a segunda casa levei cadeira e aquela mala aí. Tem juveta aí e tinha capulanas com mesa. A segunda casa levei... Já é a terceira essa? A terceira casa levei uma lata e uma tigela. A polícia fala de um indivíduo que estava sendo procurado pelas autoridades por ter cometido várias vezes o mesmo tipo legal de crime na área de jurisdição da terceira esquadra. É um indivíduo que já vem perpetrando roubos desde o mês de setembro de 2024. Portanto, neste período, a terceira esquadra teve 5 casos registrados em que este indivíduo é indiciado. E igualmente no posto de Conguiana, que é a área também da terceira esquadra, tem 3 casos. Portanto, é um indivíduo que vem se dedicando ao roubo de utensílios domésticos, tem também eletrodomésticos, há trabalhos ainda para recuperar esses bens, mas neste momento o que está disponível são estes materiais. Portanto, é alguém que quando chega numa residência leva tudo o que encontra pela frente. Certo? Falo de comida, utensílios diversos e deixando assim os moradores do bairro inquietados. Portanto, foi detido e será responsabilizado criminalmente por este ato. Um dos proprietários dos bens ora recuperados enalteceu o trabalho da polícia. Gostei do trabalho da polícia. Nós, que estamos ali da zona em que encontramos o ladrão, numa banca que ele foi roubado para roubar. Então, as pessoas lhe ouviram, acordamos dessas horas, pegamos o senhor. A polícia apelou aos moradores dos bairros a serem vigilantes, de modo a colaborarem com as autoridades na denúncia de casos criminais. E na cidade da Beira, cidade capital da província de Sofala, desconhecidos assassinam um jovem de 30 anos e deitam um corpo numa fossa no bairro da Vila Massane. O bairro da Vila Massane acordou em pânico e assustado nesta quinta-feira por conta de um corpo achado na fossa numa das residências sem vida, supostamente assassinado por malfeitores. A jovem, ora assassinada de 30 anos, chamada Joana, cujo residia no mesmo bairro. É daqui da zona e tem a família que apareceu, identificou e viu que é nossa família. Eles mataram, lançaram aí naquela fossa. A morte da jovem Joana, assassinada por desconhecido, deixou preocupados os moradores, clamando que as autoridades intensifiquem o trabalho. Nós estamos preocupados porque é família, isso é crítico também, por causa de como que as coisas acontecem. Isso é dor, é triste. Estamos a pedir só é justiça. Na sexta, sábado, domingo, é dia de curtição. Então nós pensamos só que a polícia só circula só por aqui só. Porque meninas daqui gostam mesmo de ir na curtição. Volta a hora também que elas esqueceram. Qualquer coisa eles mesmo se sentem à vontade. Então isso mesmo nós também estamos a pedir só a polícia só para poder circular aqui na zona. Só para retirar do corpo achado sem vida assassinado por malfeitores, as autoridades evitaram esforço, deixando triste o secretário do bairro. O corpo já tem dias dentro da fossa. Resta saber que foi ontem, antes de ontem, mas o corpo já faz 3 a 4 dias dentro da fossa. Então, foi assassinado. Foi introduzido na fossa. O resto, isso é doloroso, porque não tive esperança no meu bairro. Aconteceu uma vez, há 5 anos atrás, e agora está a acontecer de novo. Então, isso não pode ser assim. Eu faço o apelo daqueles que fazem esse trabalho, por favor, não matar. Para a pessoa que matou, não ganhou nada. Todavia, este é o primeiro caso que acontece neste ano, um curso em que uma jovem é assassinada no bairro da Vila Massane. Mendes Mundai, cidade da Beira. Pais encarregados de educação denunciam cobranças ilícitas por parte da direção da Escola Básica de Morropoe, na cidade de Quilimane. Os mesmos avançam que as cobranças são supostamente para o pagamento de guarda e construção, assim que é do muro de vedação daquela mesma escola. Este cidadão é encarregado de educação de um menor que vai frequentar o ensino primário naquele estabelecimento de ensino. Diz não perceber o porquê da cobrança para a inscrição do seu filho para ter acesso à educação escolar, depois de vinculadas informações que dão conta que nestas classes iniciais há isenção de cobranças de taxas de matrícula. Eu sou um dos encarregados da escola do Morropoe.
E saí das 8, fui matricular meu filho. Quando cheguei, me atenderam, então me deram um boletim de matrícula, acabei preenchendo. Então, depois deles carimbarem, me giram 100 meticais. Então, eu vi que da 7ª até 9ª matrícula não é pagável. Então, eles disseram que não, nós estamos a cobrar. Então, acabei pagando 100 meticais. Só aqui, na senha do boletim, não vê o valor. Então, deixa-me um pouco inquieto. Este valor é para quem sim? Sim, o ambiente, de verdade, é um pouco admirador. Eu digo admiradora porque vocês não contavam que a matrícula é pagável. A fonte entende que o setor da educação, ou mesmo ao nível das escolas, não poderiam pôr em causa as matrículas dos alunos por outros assuntos internos que, no seu ver, devia haver consenso entre as direções das escolas e os pais encarregados da educação ao longo do ano ou mesmo na abertura do ano letivo e não de forma deliberada, unilateralmente pondo em causa os estudos dos petizes nos estabelecimentos de ensino. Eu gostaria que a escola não continuassem a pautar aquilo, como posso dizer, é uma corrupção. Digo, aquele dinheiro não entra no cofre nenhum do Estado. Praticamente só é para algumas pessoas que estão a beneficiar daquele dinheiro. Então nós, como encarregados, suponhamos, alguém não tem um valor para ir matricular o filho, chega lá e é cobrado. Então, como é que pode ser? E no boletim de matrícula não aparece? Não aparece. Aqui não aparece o valor. Essa parte que deixa um pouco preocupado para a maioria. Sim, não aparece. Se aparecer, tudo bem. Sim, mas aqui já não está aparecendo. Contactada a Direção Provincial de Educação e Cultura na Zambésia, esta, sem gravar entrevista, diz estar a trabalhar junto das escolas para não pôr em causa a inscrição dos alunos e o início do ano letivo. Em Cabo Delgado, o governo daquela província oferece uma viatura ao Comando Provincial da PRM para o reforço das suas operações de combate contra o crime. Para reforçar o trabalho de fiscalização e resposta nas operações, o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique em Cabo Delgado recebeu nas mãos do governo uma viatura para proporcionar um policiamento mais eficaz e pontual. No ato de entrega da viatura, Balaji Tawabu, governador da província, sublinhou que o meio circulante visa reforçar a rápida resposta ao combate das ações criminais. É com muita satisfação e honra que fazemos a entrega de uma viatura ao Comando Provincial da PRM em Cabo Delgado, cujo objetivo é de assegurar a rápida mobilidade para intervenções que exijam flexibilidade para abortar atividades criminosas e aumentar a visibilidade policial na nossa província. Para garantir a durabilidade do meio circulante, Tawabu recomendou o bom uso e a manutenção regular da viatura. Queremos apelar ao setor no sentido de fazerem o bom uso deste meio, assegurando a sua manutenção regular, pautando por uma condução responsável. O Comando Provincial da PRM em Cabo Delgado reafirmou a prontidão da sua fileira na resposta contra qualquer eventualidade que pretenda desestabilizar a ordem e tranquilidade públicas. E é com esta nota de reportagem que dá conta que o governo da província de Cabo Delgado oferece uma viatura PRM para o reforço do combate contra o crime, que nós fechamos esta edição do Telenotícias de quinta-feira com a promessa de voltar amanhã. Para já, desejamos ao caríssimo telespectador que tenha uma ótima quinta-feira. Fique bem.